Convidamos esta congregação a colocar-se em pé para a leitura do Evangelho. Segundo São Lucas, capítulo 15, começando no versículo 11, nós vamos ler até o versículo 24, a parábola do filho pródigo. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Podeis sentar. Gostaria de dar a esta mensagem um título: De volta para casa. O Senhor Jesus, ele usava muito o recurso das parábolas para falar do reino de Deus. E a própria Bíblia tem uma explicação para isso, que se torna, apesar de ser uma explicação de difícil entendimento, porque diz que ele assim falava para que aqueles que não deveriam entender não entendessem, porque em entendendo seriam curados. E esta é uma daquelas afirmações divinas que nós só iremos compreender plenamente na eternidade. Mas nesse contexto de Mateus, Jesus então usa 3 parábolas para falar do mesmo assunto. A parábola da ovelha perdida, onde ele narra os cuidados de um pastor que deixa 99 seguras no redil, no curral, onde elas não correm nenhum risco, para investir, para cuidar, para buscar, para socorrer e trazer nos ombros o peso, ainda que com júbilo, daquela que caiu ferida no caminho e não pôde acompanhar as demais de volta para casa. A segunda parábola, ele fala de uma mulher muito pobre que perdeu uma moeda que para ela significava muito, uma moeda grega, uma dracma, e ela então investe o seu tempo à procura dessa moeda, deixa tudo de lado, os afazeres domésticos, dá um intervalo
um minuto de parada em todas as suas atividades e põe-se a buscar aquela dracma perdida, até que, com muita alegria, encontra, fica feliz e continua os seus afazeres. E a terceira parábola é esta que acabou de ser lida, a parábola do filho pródigo, que alguém já disse que deveria melhor ser chamada de a parábola dos filhos pródigos. E este moço, diz a história, era o mais novo, mais jovem, impetuoso, faminto por aventuras, sedento por coisas novas, certamente a espreitar o horizonte da vida a cada dia, inconformado com a rotina e com a mesmice de sua vida, acorda, faz as refeições, tem suas diversões, trabalha um pouco, dorme de novo, e esta vida enfadonha, rotineira, repetitiva, trouxe tédio, tristeza e abatimento à alma do jovem. Finalmente, um dia ele evoca seus direitos e diz ao pai: dá-me a parte que me cabe dos meus bens, porque eu quero é viver, eu quero é conhecer, eu quero experimentar, eu quero tocar as coisas. Há muitas coisas que dizem que são coisas ruins, mas eu quero provar, eu só creio se eu ver, é para lá que eu vou, desconsiderando todos os avisos, desconsiderando o cuidado, desconsiderando toda a prevenção paterna para que ele não investisse sua vida naquela direção. Ele tudo abandona, deixa a casa, deixa a família, deixa o velho pai e parte para um destino ignorado, mas que, do seu ponto de vista, está repleto de aventuras, de excitação e de frenesi. Os anos se passam, ele se consome naquela vida hedonista, e a Bíblia é muito clara, porque a Bíblia afirma que ele gastou todos os seus bens, toda a sua herança, tudo que possuía, com farras, com orgias, em noitadas inesquecíveis, em momentos do ponto de vista das sensações memoráveis, envolveu-se, diz o texto, com meretrizes que certamente lhe sugaram até onde podiam as suas economias, delapidaram o seu patrimônio. E esse moço era uma espécie de reizinho do pedaço. Onde ele chegava, ele era o tal. Muito dinheiro, juventude, certamente beleza, uma boa história, uma perspectiva muito bonita para quem olhava, e a vida vai correndo como se o amanhã não existisse, as coisas vão acontecendo como se tudo fosse inconsequente, como se não houvesse uma colheita daquilo que se semeia. Até que um dia a própria vida começa a lhe cobrar os tributos. E de repente ele descobre-se, não mais na casa do pai, não mais entre amigos, não mais nas noitadas memoráveis, os carinhos das mulheres desapareceram, os afetos, os afagos, a volúpia das noites também sumiu, só lhe resta agora a desgraça, e ele apanha-se num lugar cercado de porcos imundos. E lembrem-se que esta é a história que fala de um judeu, e além de toda a imundície física provocada por aqueles porcos, ao choque moral, o conflito espiritual de se descobrir no meio de todos aqueles porcos, e mais, não apenas ali, mas querendo comer o alimento deles, tentando de alguma forma sobreviver, subsistir, rogando ao feitor que lhe desse um pouco daquelas bolotas imundas da lavagem que aqueles porcos comiam. E nem isso conseguiu. Era a absoluta decadência, era a total falência, era aquilo que um dos hinos que nós cantamos e que é tão bonito, e que foi composto por um grande amigo, Ed Wilson, diz no título: no fundo do poço. Ele chegou ao fundo do poço. Já não havia mais para onde cair, já não havia mais para onde descer, os amigos todos sumiram, as mãos que com ele estavam desapareceram, e este moço se vê na mais terrível solidão, no maior abandono. E aí ele lembra-se de casa, começa a avaliar a sua própria vida, e dá-se o retorno e a restauração. Essa história, meus queridos, se nós formos honestos, transparentes, sinceros, vamos chegar à conclusão de que, de alguma forma, essa é a nossa história também.
guardando as devidas proporções que as individualidades permitem. Esta é a história de cada um de nós. E eu sei que você entende o que eu quero dizer. Eu tenho certeza de que em toda essa bancada, nesse imenso e seleto auditório, há pessoas, ou quase a quase totalidade, que podem agora refletir e descobrir que de alguma forma, algum dia, de algum lugar, voltaram para Deus. Outras que estão voltando e algumas que ainda precisam voltar. Este texto nos deixa lições práticas para a nossa vida nos dias de hoje. Em primeiro lugar, o fascínio que o mundo, que o sistema, que a vida exerce sobre cada um de nós. A Bíblia diz que Paulo tinha uma equipe, o apóstolo Paulo tinha uma equipe missionária, gente da melhor estirpe, da melhor qualidade. Mas quando as coisas foram ficando complicadas e a sombra da morte começou a pairar sobre a vida do grande homem de Deus, alguns começaram a fugir. E lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, ele fala de um companheiro de viagens chamado Demas, que também o abandona. E a razão que ele dá é esta: amou o presente século, amou a presente ordem de coisas, não resistiu ao brilho, ao fascínio, não resistiu ao convite, à sedução, à tentação exercida pelas coisas que compõem a ordem do mundo, o sistema onde nós vivemos. Não resistiu aos apelos, não resistiu a todas as mãos estendidas na sua direção e que o convidavam com afagos para se afastar do plano e do projeto de Deus. E ele foi. Cada um de nós certamente um dia fez isso na vida. É possível que muitos aqui tenham recebido desde a infância as letras sagradas, as instruções, os ensinamentos, tenham sido educados e formados nas verdades e princípios da palavra de Deus. Mas um dia, fascinados por uma ambição própria de juventude, talvez, correram para os braços do mundo, deram as costas para Deus, resolveram experimentar. É uma palavra que está tão em moda. Resolveram testar, resolveram saborear, resolveram provar, resolveram curtir, resolveram entrar naquela onda. E só depois é que começaram a perceber para onde e para que onda tinham ido. E o segundo passo na vida desse moço é extraordinário. É que começa a queda mais abençoada da vida de uma pessoa. Se pudesse, eu diria, caiu para cima. Porque diz a Bíblia que ele caindo em si. Geralmente a gente cai para fora. Geralmente a gente cai do ponto de vista objetivo. Mas há momentos em que nós caímos para dentro. Caímos do ponto de vista subjetivo. Caímos em nós mesmos. E não há queda mais abençoada, mais proveitosa, mais rica do que a queda de alguém que cai em si mesmo. Há uma expressão hoje muito usada que diz isso: a ficha caiu. E esse menino experimentou a ficha caindo. Quando ele olhou o contexto, quando ele olhou o que restou de suas farras, quando ele percebeu o que sobrou de suas aventuras, quando ele teve noção exata e consciência de que todo o investimento de sua vida naquele projeto que ele esperava ser maravilhoso, gostoso, inesquecível, tudo que sobrou foram porcos, bolotas. Ele então caiu em si. E eu acho que o que falta a muitos, talvez numa tarde como essa, é a abençoada queda em si mesmo. Há momentos na Bíblia em que as pessoas precisaram cair para poder levantar. Até porque é meio redundante, ninguém levanta se não cair. E por isso a palavra de Deus diz: quem pensa estar de pé, veja que não caia. Foi assim com Saulo, diligente, culto. Já disse um pastor amigo meu que os pensadores da época junto de Saulo eram fichinha, tampinha de Coca-Cola. Saulo era um monstro da reflexão, um dos homens mais respeitados de sua época, segundo a história secular, formado em 4 grandes universidades e pós-graduado aos pés do maior sábio dos seus dias, que era um fariseu chamado Gamaliel. E Saulo
arrogante, jovem, aí pelos 30 anos de idade, começa a desenvolver um projeto de ódio. A Bíblia diz que ele respirava ódio, resolve destruir tudo quanto aparecesse à sua frente e que não fosse harmonizado com sua maneira de ver a vida. E lá vai ele quando de repente, em meio a uma dessas missões homicidas, destruidoras, indo para a cidade de Damasco, capital da Síria, repentinamente ele cai do cavalo. E graças a Deus, porque caiu. Se não tivesse caído, não teria se tornado no grande homem de Deus que se tornou. A bênção de Deus foi a queda de Saulo. Amém? E já disse um grande pregador do Evangelho, foi quando a barba do fariseu tocou o pó, que ele levantou-se diante de Deus. Caiu e caiu cego. Caiu e caiu sem ver coisa nenhuma. Caiu e caiu sem perceber o que estava acontecendo. Ficou atemorizado, perplexo, pasmo. O que é isso? Mas reconheceu humildemente que só podia ser uma força extraordinariamente superior. Tanto que sua primeira confissão é: Senhor, Senhor, quem és tu? Ao que aquela voz e força lhe respondem dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jacó vai a uma luta com Deus em Jaboque. É uma noite de luta. É uma luta terrível, de vida ou morte. E, ironicamente, a vitória dele se dá quando ele é derrotado e quando ele cai. Diz a Bíblia que lá para altas horas da madrugada, o anjo do Senhor toca-lhe o nervo da coxa e Jacó desmonta, desmorona. Jacó despenca de cima de sua soberba, do alto de si mesmo. Ele que gerenciava a sua vida, que não queria palpite de ninguém, ele que era aquele que imaginava que ninguém tinha nada para lhe ensinar. De repente, no auge daquela luta, Deus toca-lhe a estrutura, o nervo, e ele despenca, desmorona, cai, acaba-se. E, ironicamente, é quando ele cai que ele levanta para uma nova vida. Muitos de nós, nessa tarde, talvez estejamos vivendo esse processo de desconstrução, vendo a vida despencar tijolo a tijolo, vendo a vida ruir pedacinho por pedacinho. Ora, é alguém que passa na sua vida e leva um pedaço de você. Em outro instante, é uma situação de trabalho onde você vai perdendo mais pedaços e deixando fragmentos da sua própria alma. E a sensação que você tem é que está desmoronando, ruindo, despencando, caindo. Contudo, é nesse processo, às vezes, doloroso, contraditório, que nos enche muitas vezes de angústia, que nos rouba o sono, que o milagre de Deus acontece e a nova vida começa a brotar. É quando a semente morre que ela começa a nascer. É quando a semente está sem vida, quando há uma morte latente, aparente uma vida latente, que ela começa a brotar, a germinar e a se tornar alguma coisa nova na vida da gente. Bendito seja o nome do Senhor. Caiu em si. Agora, interessante é que ele caiu em si na terra distante. E terra distante, meus queridos, não é necessariamente um lugar geográfico. Terra distante é um estado de alma. Há muitas pessoas que estão no templo, na igreja, mas estão numa terra distante. Terra distante é a terra onde a alma está cauterizada, onde há uma calosidade no coração. Terra distante é aquela terra onde nós cumprimos o exterior religioso, usamos símbolos, cantamos e até fazemos a coreografia da fé. No entanto, sabemos que o nosso coração está repleto de sujeira, de imundície, de julgamento da vida alheia, de mentira, de lascívia, de toda sorte de sujeira, de promiscuidade, de impureza, ainda que exteriormente estejamos cantando, abraçando, beijando, usando chavões, dizendo a paz do Senhor, dizendo a graça, graça e paz, dizendo coisas que são do vocabulário religioso, do gueto espiritual e eclesiástico, onde nos reunimos, mas se não tivermos vida interior, um peito cheio da presença de Deus, nós estaremos irremediavelmente perdidos na terra distante. De modo que há muitos de vocês que podem hoje estar aqui, olhando para mim com o rosto de gente que tem fé,
de gente que teme a Deus, e eu posso trazer todas as interpretações positivas, baseadas nos sinais exteriores, mas você, aí no seu canto, pode olhar para mim e dizer: pastor, eu sei que eu estou em uma terra distante, e estou despencando, falindo, e já começo a sentir o cheiro dos porcos, o mau cheiro dos porcos, já começo a ter fome. Eu lembro, pastor, com saudade os dias em que minha alma era farta, em que eu me alegrava, em que havia gozo do coração, disposição para o reino de Deus. Eu lembro quando eu amava, quando eu perdoava. Eu lembro quando a minha fé era robusta. Agora tudo isso está definhando e eu estou querendo me alimentar de qualquer coisa. E é nesse instante de crise que muitos fogem para o misticismo, e alguns fogem para a mágica. Uns vão consultar cartas de tarô, outros correm para centros, para médiuns, outros correm para terreiros, ainda que tenham conhecido, experimentado a fé e o reino, ainda assim despencam e começam a comer destas bolotas imundas que os porcos comem. Entretanto, meus amados, a terra distante é o melhor lugar para se começar de novo uma vida com Deus. Amém. É lá que a coisa começa. Um dia eu estava meditando sobre isso. Eu digo: espere, o único lugar para a ressurreição acontecer é onde a morte está. Se não a morte, para que ressurreição? O único lugar para a vida recomeçar é onde ela está terminando. É quando resta um fio de esperança. É quando até este fio já está rompendo. É quando já não há possibilidade de retorno, de recomeço. É quando nos descobrimos moral, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, em frangalhos. Quando nos percebemos num chiqueiro de porcos enlameados. É aí que a gente cai na gente mesmo e a vida recomeça em nome de Jesus. E aí começa a volta para casa. E lá vem ele, pés sujos, mal cheiroso. E eu imagino a volta desse menino sendo acompanhado por um séquito de moscas que se banqueteavam no seu corpo, imundo, mas ainda, apesar da sujeira, apesar da angústia, da dor, da tristeza, da podridão, ele volta. E Rembrandt pintou uma das telas mais lindas de sua vida, intitulada A Volta do Filho Pródigo. E eu lembro aqui um grande orador que disse: na volta ninguém se perde. E ele voltou. Agora, pense você, o que esse moço deveria estar elucubrando no caminho de volta. Talvez ele dissesse: eu vou ser castigado, eu vou ser punido. É possível que meu pai me bata a porta no rosto. É possível que eu não tenha acesso à minha casa, minha família não queira mais saber de mim. Tudo isso pode acontecer, mas eu vou voltar, eu vou voltar. E começou a voltar. E diz a Bíblia que quando ele volta, antes que ele entre, o pai sai. E esse é o segredo do Evangelho. Quando nós começamos a voltar, antes que nós cheguemos, Deus sai para nos abraçar. Amém? Deus sai para nos abraçar. Ele vai para o lado de fora nos esperar. Diz o texto: vinha ele ainda longe, distante, capengando, ferido, quebrado, cortado, sangrando, quem sabe, mal cheiroso, barba grande, cabelo desalinhado. Ninguém seria capaz de reconhecê-lo, deformado, estraçalhado na vida, amargurado, machucado. Mas diz a Bíblia que vinha ele ainda longe, quando o pai sai de casa para recebê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. E eu gosto do texto grego, porque a palavra grega, no texto que diz assim, que o pai o abraçou, na verdade o que o texto grego diz é que o pai atirou-se-lhe ao pescoço e literalmente diz o texto, o esmagou de beijos. E o texto ainda traz a ideia clara de que esse foi um abraço em soluços,
O pai soluça, o pai se joga e esmaga literalmente o filho sujo, imundo, não tem nenhuma preocupação ali de limpeza, não há nenhum sentido de asepsia. Ele não manda o filho tomar banho para depois conversar com ele. Ele não manda o filho se enquadrar para depois haver o diálogo. Ele não manda o filho trocar de roupa. Ele não manda fazer nada disso. Ele vê o filho e corre. E apesar de ser um pai limpo, puro, ele corre, beija, abraça, soluça e diz: meu filho, você voltou. Gioia Júnior, que foi um dos maiores poetas cristãos desse país, já foi para o céu. Ele escreveu uma poesia muito bonita intitulada A Oração da Maçaneta. E nesta poesia ele fala do seu filho. Na cidade de São Paulo, quando o filho saía à noite, e Gioia diz que não conseguia dormir. E ele diz: os barulhos da noite ficavam mais aguçados. E tudo quanto ele ouvia era sirene de ambulância, apito de guarda noturno, soluço de bêbado. Eram sons da noite. E a família dormia e Gioia dizia: mas eu não conseguia dormir. Até diz ele que de repente, não mais que de repente, a maçaneta da porta estourava numa gargalhada. E ele diz: era meu filho. Eu ouvi o barulho do molho de chaves. E era o som de uma orquestra tocando a sinfonia. Era meu filho que voltava, vivo, inteiro, saudável. E ele entrava, e eu olhava do meu quarto, dizia Gioia, espreitava a passagem dele, ele ia para lá, deitava-se, diz Gioia, finalmente eu também deitava e conseguia dormir. Só aí, diz ele, eu dormia. Quando meu filho voltava. Eu quero dizer a vocês que ainda hoje Deus espera de braços abertos. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz do centro, com os braços abertos em ambas as direções, sem nenhuma preferência, dando àqueles dois a mesma chance de redenção. E eu quero dizer a você, meu querido, que a coisa mais importante para Deus é a volta de um filho, tanto que a Bíblia diz que há muito mais festas nos céus. Você quer promover uma festa no céu hoje? Você quer bancar uma festa no céu? De arromba! Volte para Jesus agora, amém? Por um pecador que se arrepende, diz a palavra de Deus. Por que viver o peso opressor da terra distante? Há muitas pessoas aqui que talvez identifiquem nas suas vidas sintomas de que estão na terra distante. Gente oprimida, que ouve vozes. Esses dias recebi no gabinete uma mulher que durante o dia inteiro fica ouvindo vozes, alguém que chama, ela olha para trás, não é ninguém, e vive essa agonia que está criando obsessões terríveis, manias horrorosas na vida dela. Outros são acometidos por tonturas malignas, outros estão se transformando em esquizofrênicos por força de uma vida cujo estilo é extremamente pecaminoso e distanciado de Deus e vivem com mania de perseguição. Outros têm uma insônia acentuada, patológica, não que todas elas sejam fruto de pecado. Outros têm uma sexualidade exacerbada, que vai para além da normalidade e que se nutre de taras que hoje são simpaticamente chamadas de fantasias. Há outros que são obcecados, são obsessões patológicas ou depressões crônicas. Eu conheço uma pessoa que passa 2, 3 anos debaixo de profunda depressão. Outros há que vivem com a irritabilidade inexplicável, que já acordam reagindo de forma violenta, massacrando os filhos, agredindo a esposa, ou dirigindo palavras que são setas inflamadas contra o esposo. Famílias que já se acordam e que logo cedo de manhã já estão se ferindo, já estão se destruindo, se machucando. Há outros que têm um desequilíbrio emocional horroroso, que vão do choro à gargalhada numa fração de segundos, cuja vida é construída em cima das sensações produzidas por uma vida emocional adoecida. Contudo, esta é a tarde de voltar para casa e voltar de um lugar que só você sabe onde é. Você sabe qual é a sua terra distante. Eu não sei e nem preciso saber. Agora você pode aí no seu lugar dizer a Deus: hoje é o dia da volta.
Não quero mais saber desta terra. Não quero mais saber deste estado de coisas. Não quero mais saber desta ordem de coisas. Hoje, do jeito que estou, eu começo a voltar para casa. Amém. Há uma ilusão que foi ensinada por aí, de que o indivíduo, para ser cristão, primeiro tem que ajeitar a vida. Sabe, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. É como alguém que vai para uma festa. Aí tem que fazer escova, as mulheres, no cabelo, não é assim? Eu estou aprendendo esse negócio, viu? Ajeita para cá, maquiagem para lá, até que chega a hora da festa. E há muitas pessoas que acham isso e dizem assim: quando eu resolver tal coisa na minha vida, eu vou ser um cristão. Quando eu limpar tal área de minha vida, eu vou para a igreja. Quando eu tirar um problemazinho que me acompanha já há alguns anos, eu vou me entregar a Deus. Está errado. É como diz o velho hino: venha como está. Ele saiu de um chiqueiro sujo para a casa do pai. Basta voltar, o resto é com o pai. Quando ele chega, o pai diz: tira as sandálias, tira esta roupa suja, dá um banho nele, traz uma roupa limpa, um anel no dedo, uma sandália nova nos pés, restaura, purifica, é meu filho, por mais sujo que ele tenha estado, é meu filho. E tem mais: peguem um novilho cevado, que era cevado para um sacrifício judaico chamado o sacrifício do limiar, e preparem hoje uma festa que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. O nosso Deus não é esse Deus xerife, patrulheiro que vibra com a desgraça. O nosso Deus não é aquele Deus que pisa e que esmaga, mas é o Deus que vibra e se alegra e tem regozijos profundos com aqueles que resolvem voltar para Ele. Por isso que eu quero convidá-lo para que nessa tarde, ao seu próprio modo, e aí onde você está, você inicie a jornada de volta. Só você sabe a distância que está de Deus. Outro dia alguém me perguntou, há um livreto andando por aí que diz assim: 4 passos para Jesus. E alguém me perguntou: pastor, quantos passos o senhor acha que a gente tem que dar para Deus? Eu digo: eu não sei a que distância você está. Agora eu sei de uma coisa: dê o primeiro e deixe o resto com Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, o que falta, Ele fará. Louvado seja o seu nome. Por que viver distante de Deus? Por que viver de saudade? Por que viver comendo bolotas? Por que viver iludido? Por que viver enganada? Por que viver secando, definhando? Volta para casa. Volta agora. Onde tu estás, põe-te de pé, levanta-te e começa a caminhada de volta para casa. Li certa vez a história de um jovem indiano, e um dia falido, quebrado, imundo, viciado, contaminado, escreveu para o seu pai uma carta dizendo: papai, eu quero voltar. E eu vou pegar o trem expresso que passa aí na nossa casa às 5 da tarde. Mas eu queria um sinal do Senhor. Se o Senhor me recebe, se o Senhor me aceita, depois de tudo que eu fiz, por favor, coloque um pano branco na árvore ao lado dos trilhos. E quando o trem fizer aquela última curva e olhar para aquela velha árvore e ver aquele pano, este será o sinal de que o Senhor vai me receber de novo. E qual não foi a surpresa do moço, quando o trem passou naquela última curva, ele olhou ansioso, já não aguentava mais para aquela árvore, e ali havia não apenas um pano, mas o velho pai cobriu a árvore inteira de branco. Havia centenas e centenas de lenços, toalhas, o que ele pôde conseguir em casa de pano branco ele amarrou na árvore.
quero dizer a você que Deus, um dia, há 20 séculos atrás, sinalizou para você. E lá numa colina desprezível de Jerusalém, na periferia da cidade, pendurou no madeiro, não um lenço, não um pano branco, mas o próprio Filho. E aquele corpo cravado, chagado, purulento, martirizado, de braços abertos, assim estava por você, esperando o seu retorno, e ainda hoje está, aguardando a sua volta, não para ser um religioso a mais, mas para ser alguém comprometido com Ele. E essa história toda vai terminar, sabe como? Com muita festa, com muita música e com muita dança, e comida abundante e bebida a valer, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Eu gostaria de orar com você. Eu não lhe conheço, não sei em que terra você está, agora você sabe. E de uma forma muito simples e desprovida de qualquer artifício, eu gostaria de orar com aqueles que hoje à noite dizem: pastor, eu sei onde estou, eu sei em que terra estou, mas hoje eu começo o meu caminho de volta, e eu sei que o Pai me espera. E eu quero que você, que faz isso agora, fique de pé, agora, onde você estiver, eu quero orar com você. Amém. Isto, rapidamente, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, amém. Você diz assim: ó Pai, eu quero voltar a saber perdoar, eu quero amar de novo, eu quero me alegrar outra vez, eu quero queimar no fogo do Senhor mais uma vez, eu quero ser o que eu fui. Hoje eu quero voltar para casa, eu quero voltar para os teus braços, em nome de Jesus. Meu Pai, Tu conheces a vida de cada pessoa aqui, Tu nos conheces desde o mais profundo do nosso ser. Por isso eu te peço que agora, em nome de Jesus, muitos aqui estejam voltando para casa, para o colo do Pai, para os braços do Pai, estejam voltando para um lugar de onde nunca deveriam ter saído, estejam voltando, Senhor, não para um espaço geográfico, mas estejam voltando para uma situação espiritual, para um estado de alma, estejam voltando para serem limpos, lavados, para receberem roupas novas, anel de realeza, para receberem sandálias do Evangelho, para que possam caminhar na vida como gente de Deus. Que sobre estes agora caia o poder do perdão que só Tu tens para dar, e que eles sejam purificados agora pela virtude do sangue de Jesus, e que, ó Deus, hoje haja festa no céu. Não só festa no céu, mas festa nesses corações, e festa que nunca mais acabe. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém. Podem sentar, queridos.